que hoje foi um dia bem difícil. Eu acordei passando muito mal. Estou aqui pela graça de Deus mesmo. Mas glória a Deus por isso. O Senhor tem me sustentado e agora pertence somente a Ele. Amém? Antes de iniciar a palavra, eu quero ter um momento importante com vocês. Peço que vocês abram a Bíblia de vocês junto comigo em Efésios, capítulo 4. Não é sobre a palavra ainda, mas eu quero ler com vocês Efésios capítulo 4, verso 7. Daqui a pouco a gente entra aqui no que é o assunto dessa noite. Amém? Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor em Mateus, Efésios capítulo 4, verso 7. A cada um de nós, porém, Ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo Jesus. Amém? Somente tem. Em algumas outras traduções está escrito medida em vez de dádiva. E eu tenho refletido há um tempo já, o Senhor tem me feito pensar sobre isso, a respeito da comunhão da igreja, do quanto a comunhão é importante. E pensando nisso, cheguei a conversar com algumas pessoas a respeito disso, do quanto isso tem me feito pensar. E, irmãos, eu fiquei pensando no quanto cada um de vocês que está sentado aí embaixo é importante para mim estar aqui. Estar aqui desenvolvendo uma palavra, pregando para vocês, trazendo um estudo ou algo do tipo. Não só eu, acredito eu, mas a todos aqueles que estão aqui no altar. A gente vê a importância que cada um de vocês tem no desenvolvimento dessa palavra. Por incrível que pareça, ou seja, quando eu estou fazendo isso aqui, eu estou pensando em vocês. O Espírito Santo sempre me remete a pensar em vocês. Por quê? Porque, irmãos, estar aqui é uma grande responsabilidade. Todos que estão aqui sabem disso. E quando a gente está transferindo um conhecimento, passando um conhecimento que a gente tem, ou algo que o Espírito Santo tem ministrado no nosso coração, é muito importante isso. E a gente precisa ter muito cuidado com tudo aquilo que a gente ministra, com tudo aquilo que a gente monta, para dar um estudo, para pregar e tudo mais. E eu olhei para isso como uma gratidão, sabe? De olhar para vocês e ver o quanto vocês são importantes para mim nesse desenvolvimento, sabe? Cada um de vocês tem uma importância para mim fazer isso aqui, sabe? Então muitas vezes a gente acha que é muito importante isso aqui. Não é. Sentar e ouvir a palavra do Senhor também é muito importante e tem a mesma importância dessa daqui, de estar aqui, de poder ministrar alguém, sabe? E diante disso, o Senhor tem me feito lembrar de alguém, sabe? E como Deus ele tem me feito já há algum tempo ser generoso, hoje eu quero ser generoso com uma pessoa. Eu acredito que ela não está esperando, mas eu quero exercer esse ato de honra a essa pessoa, mas eu queria de fato honrar todos vocês. Um dia eu vou conseguir fazer isso, tá bom? Mas eu quero chamar aqui o nosso irmão Rogério. Vem cá, meu irmão. Confesso que eu fiquei pensando em muitas coisas. Mas o que é, Rogério? Falei, rapaz, o que eu vou dar para o Rogério? Mas eu comprei presente, é uma honra do Senhor, da sua vida. Eu não sei o que o Senhor fez.
vai ministrar no coração através disso, através dessa honra. Mas isso é para mostrar, irmãos, que existe sim uma importância. Sabe, estar sentado aqui um dia de quarta-feira, cansado, vir para cá, ouvir a palavra, ter um ensino, às vezes é um ensino tão denso, sabe, tão complexo, que a gente está aqui esforçando a nossa mente para pensar, mesmo que a gente não consiga às vezes, e isso tudo tem importância sim. Talvez você já pensou em algum momento da sua vida, mas eu vou na quarta-feira, poxa, às vezes é sempre o mesmo assunto, não sei o quê. Sim, irmãos, existe uma importância muito grande nisso, e é bom a gente estar aqui. É como eu estou falando hoje, irmãos, eu sinceramente eu achei que eu não ia conseguir ministrar, porque eu estava passando muito mal, eu fiquei muito mal. Mas, pela graça de Deus, estou aqui, sabe, porque isso é importante para mim, sabe, ministrar a palavra do Senhor, enquanto eu sou envolvido com isso, sabe, então, tipo, isso tem um valor para mim, e eu não abro mão disso, amém? Então, eu honrei a vida do Rogério, mas se sintam todos honrados, porque o Senhor ama muito vocês, sabe? Mesmo que talvez um dia vocês passem a vida de vocês toda, não colocando o pé no altar para pregar, ou para tocar, ou para cantar, mas que vocês tenham uma vida de devoção, sabe, extraordinária, sentados na cadeira, e isso é tão glorioso quanto alguém que sobe aqui. Sabe, a mesma vida de devoção que é gloriosa para mim, é gloriosa para você, que talvez passe a vida sentado aí, e está tudo bem. Sabe, o que importa é a nossa vida com o Senhor, independente de cargos, de títulos, o que for, o que importa é a nossa vida diante do Senhor. E diante do texto que eu li, cada um de vocês tem uma medida, e eu preciso da medida de vocês. Assim como a minha medida é importante para a pastora Eliana, a medida dela é importante para mim, sabe? Assim como a medida do Eilas é importante para mim, a medida do João é importante para ele, porque juntas as nossas medidas, sabe, a dádiva de cada um de vocês, a gente se torna uma grande igreja, como essa igreja que a gente está estudando. Amém? Vamos para a palavra do Senhor, agora em Atos, capítulo 26, nós vamos finalizar agora o livro de Atos. Nós vamos falar sobre 26, 27 e 28. Como diz uma canção que eu escuto, nós vamos fazer Atos 29, que é colocar todos os 28 capítulos em prática. Amém? A nossa vida vai ser Atos 29. Vamos lá. Irmãos, eu tenho algumas anotações aqui que eu fiz. Eu sempre anoto, irmãos, eu sempre tive esse costume, isso me faz lembrar. Eu quero antes compartilhar aqui com vocês algumas coisas, algumas frases que me chamam a atenção com as pessoas que pregaram aqui. O pastor Charles, ele falou no capítulo 1 e 2, e algo que me chamou a atenção aqui foi que ele diz assim, o Espírito Santo não é um luxo espiritual, mas uma necessidade vital para ter uma vida com Deus. Irmãos, quando a gente olha para isso, a gente vê que de fato muitas pessoas olham para o Espírito Santo como um luxo espiritual. Não, eu quero o Espírito Santo porque eu quero falar em línguas, eu quero rodar no monte, eu quero fazer um monte de coisa. E não, o Espírito Santo, ele não é uma promessa para isso, mas ele é uma promessa para uma vida com Deus. E isso é algo que me chamou muita atenção, porque isso, muitas pessoas tratam o Espírito Santo dessa forma. Eu estou terminando de ler um livro, que é O Deus Desconhecido, que fala sobre o Espírito Santo.
eu até indico a leitura dele para vocês, porque de fato é um texto que é um livro que chama a atenção para a ação do Espírito Santo, sabe? E muitas vezes a gente fica ali, Deus, Jesus, mas a gente esquece que a promessa que o Espírito Santo viria para habitar em nós, o Espírito Santo estaria conosco e nunca mais nos abandonaria. Então a gente vê a importância do Espírito Santo. Então, de fato, a gente não pode tratar o Espírito Santo como um luxo espiritual. O que vai determinar a minha vida espiritual é quando eu sei falar em línguas, quando eu ser batizado no Espírito Santo. Não, irmãos. O Espírito Santo, ele é para uma vida com Deus. Ele é aquele que vai te conduzir a essa vida com Deus. Depois o Flavinho falou sobre o capítulo 3 ao 5. E uma coisa que ele disse foi que para provar a vida no Espírito Santo daquela igreja, para provar a vida do Espírito Santo daquela igreja, é preciso viver como eles. Então a gente vê ali no capítulo 3 ao 5 muito a dinâmica, sabe, da igreja, como a igreja estava crescendo e tudo mais. E isso aqui me chamou muita atenção, porque a gente quer viver todas essas coisas. A gente quer viver todo o operar do Espírito Santo, a gente vê sinais, maravilhas acontecendo durante todo o livro de Atos, sabe? E a gente olha para isso e a gente deseja isso, e não está errado, irmãos, sabe? A gente desejar viver todas essas coisas. Eu sei que cada um de nós vai ter a sua experiência, diferente de muitas, sabe? Mas para provar, sabe, essa vida do Espírito Santo que eles tinham, a gente precisa viver como eles. E a gente vê muito as práticas que eles praticavam, sabe, as coisas que eles faziam para que o Espírito Santo se movesse por meio deles. A gente até vê aí, quando eu falei sobre o 7, 8, se eu não me engano, e 9, que antes era limitado a agir do Espírito Santo aos discípulos, né? Mas depois aos apóstolos. Mas depois a gente vê o Espírito Santo operando por meio dos discípulos. Ou seja, a gente vê Estevão morrendo por causa do Evangelho, sabe? Então, para que a gente possa provar essa vida, irmãos, presta atenção, isso aqui aconteceu há muitos anos atrás, mas o mesmo Espírito que operou lá, opera hoje. E sabe o que é mais interessante? Opera dentro de nós. Ele só está procurando liberdade em nós para agir da mesma forma que agiu com a igreja de Atos. Depois, quem ministrou foi o Flávio Júnior. E uma coisa que ele disse é que o arrependimento é o primeiro passo para trilhar um novo caminho. Mas o arrependimento só se dá pelo Espírito Santo. Um homem não é capaz de ver seu estado de pecado. Irmãos, isso é um fato. Ele falou um pouco da conversão de Paulo, uma das primeiras que ele fala da sua conversão. E aqui, realmente, o arrependimento, ele é algo que é gerado pelo Espírito Santo. A gente não consegue ver o nosso próprio estado de pecado. Então, sabe quando a gente pecou e que algo mexeu no nosso interior, que estava falando com a gente ali, você pecou, cara, precisa se arrepender, sabe, não era a nossa consciência, irmão, porque a gente não consegue enxergar o nosso próprio estado de pecado. Então, o que é, irmão? O Espírito Santo. Somente por meio do Espírito Santo. Por quê? Porque a própria palavra vai dizer isso. O Espírito é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele é o único que consegue nos convencer. Então, o arrependimento ele só se dá de fato por meio do Espírito Santo. Então, quando nós pecamos, o que nós precisamos?
Espírito Santo, me convença disso que eu fiz. Traga ao meu coração, sabe, esse arrependimento de fato, porque eu não quero um remorso, eu quero um arrependimento. Eu não quero só chorar, eu quero me arrepender, eu quero mudar a minha vida. Sabe, e isso só acontece por meio do Espírito Santo. O arrependimento ele só acontece por meio do Espírito Santo. Depois o Isaac, ele ministrou sobre o capítulo 11, 12, e ele falou assim: o Evangelho quebra barreiras que impedem não só a relação do homem com Deus, mas também de homens com homens. Ou seja, irmãos, de fato existia uma barreira chamada pecado, chamada escravidão, que nos impedia de uma relação com o Senhor. A gente vê isso muito bem em Romanos capítulo 6, quando fala que nós somos libertos do pecado, e aí explica um pouco a respeito disso. E de fato, o Evangelho, ele é aquele que vai quebrar essa barreira, porque a boa notícia chega até nós passamos a crer no Evangelho, e quando eu creio no Evangelho, eu obtenho a salvação por meio de Jesus Cristo. Porém, irmãos, uma coisa que a gente precisa se atentar é que o Evangelho, ele também quebra barreira entre uns e outros. Por quê? Quando Jesus ele fala, quando Paulo ele fala aos Efésios, ele diz que Jesus é aquele que quebrou o muro de inimizade que existia entre os judeus e os gentios. Então, se Deus quebrou por meio de Jesus esse muro de inimizade entre um povo e outro, você acha mesmo que Deus ele não quebra o muro de inimizade que existe entre nós? Porque, irmãos, uma das coisas que mais chama a atenção no livro de Atos realmente é a ação do Espírito Santo, mas a outra coisa é a comunhão que eles tinham. E a gente vê isso no capítulo 11 e 12, sabe? O Evangelho ele quebra essas barreiras. Então, muitas vezes a gente está em conflito uns com os outros. Isso é um escândalo, irmãos. A gente está em conflito com os nossos irmãos. Sabe uma coisa que a gente faz muito? A gente prefere que o tempo nos faça esquecer do que pedir perdão. Então, sabe o que isso retrata, isso mostra para nós? Que o Evangelho não está mudando a nossa vida. Porque se ele quebra um muro de inimizade entre os próprios irmãos, e a gente não está quebrando esse muro não foi quebrado, o Evangelho é inútil. Será que de fato o Evangelho é inútil? Não, não é o Evangelho. É a gente que não se deixa ser transformado pelo Evangelho. É como uma frase que eu escutei e nunca mais eu esqueci. Que o Evangelho que não te transforma, não te salva. Então a gente se enche de argumento. Não, eu sou ele que me feriu, ela que me feriu, foi ele que proferiu palavras, foi ela que proferiu palavras que me ofenderam. Peraí, se o Evangelho me transforma, eu preciso perdoar. Porque é essa oração que Jesus ensina: Pai nosso que está no céu. Você lembra do Pai Nosso? Perdoe as minhas dívidas, como eu tenho perdoado de quem me tem ofendido. Isso não é uma dívida de dinheiro, não, irmãos. É uma dívida de pecado que nós tínhamos. E será que a gente está fazendo isso? Então, de fato, o Evangelho ele tem esse poder de quebrar um muro de inimizade que existe entre os próprios irmãos. Depois o Nenel ele ministrou sobre o capítulo 13 ao 15, e ele diz algo interessante, que foi: a oposição muitas vezes é um chamado à perseverança. Irmãos, de fato isso a gente vê pela vida de Paulo, no fim da vida de Paulo, ele diz na carta a Timóteo que ele está sozinho. No final de tudo, ele fala de Alexandre, um homem que me entregou, sabe, que não honrou a sua palavra, que não estava ali com ele, e ele se vê sozinho. Mas isso não aconteceu
aconteceu só no final. Isso aconteceu constantemente com a vida de Paulo. Porém, o que a oposição ela precisa gerar em nós? Perseverança. O irmão está me perseguindo, que não sei o que, você é da igreja. Não, irmãos. Se ele está te perseguindo, fica tranquilo. Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Nada está oculto diante de nosso Deus. E Deus faz justiça. Deus faz justiça. Deus nos honra. Deus honra os seus. Então, a oposição ela precisa gerar perseverança, ou seja, eu vou avançar ainda mais. Porque se Paulo, imagine se Paulo, irmão, nós estamos falando de um homem que escreveu uma das cartas mais alegres que foi aos Filipenses, preso. A carta mais alegre dele estava preso. Bom, na primeira oposição, se ele desistisse. Mas não, Paulo perseverou. Ele continuou e ainda animou os outros. Depois, o Flávio ministrou de novo. E ele falou algo assim: a rotina, muitas das vezes, nos faz ficar inconsciente e assim não provar a satisfação que existe em Deus. Foi o capítulo 16 e 17. Irmãos, de fato a gente se apega muito à nossa rotina, a gente cria métodos para seguir bem certinho a nossa rotina. Ele até falou um pouco disso a respeito da vida dele. E isso aqui é um fato, irmãos, porque muitas das vezes existe uma satisfação que está fora da nossa rotina. Talvez aquele momento que você separa de, sabe, eu vou fazer qualquer coisa, vou sair, vou no cinema, vou sair com meus amigos, vou jogar uma bola, e você fala assim, hoje eu vou ficar aqui, hoje eu vou ter um tempo com meu Deus. A gente foge da rotina, porque a nossa rotina muitas vezes está ali, de uma boa devoção. A gente lê a palavra de manhã, a gente ora de tarde, ora de noite, a gente lê a palavra de manhã, de tarde, de noite, amém? E aí a nossa vida de devoção está ótima, a gente está provando do Senhor. Porém, irmãos, uma coisa que eu costumo dizer, eu falei isso para os jovens em si, quando a gente estava fazendo o propósito do monte, que sempre existe mais, sempre tem mais de Deus. Só que muitas das vezes o mais de Deus está fora da nossa rotina. É como eu falo com eles: o monte não tem nada de muito espiritual não, irmãos. O monte é a mesma coisa que aqui. Mas o monte muitas vezes me faz sair do comodismo, me faz sair da rotina. Hoje eu não vou orar em casa, eu vou orar no monte. E aí a gente prova algo extraordinário de Deus. Por quê? Porque a gente saiu da rotina. Não estou falando que a rotina é algo ruim, mas que muitas vezes ela nos impede, sabe, de provar uma satisfação a mais no Senhor. Depois a pastora Eliana ministrou sobre o capítulo 18 ao 20, e uma coisa que ela falou foi que nós precisamos do Espírito Santo para vencer esse mundo. Precisamos de sua força. E realmente, irmãos, isso é algo que me chamou a atenção, porque tem dias que não dá, irmãos. Tem dias que a gente está exausto. Eu não estou falando nem de exausto fisicamente, eu estou falando de estar exausto, sabe, de muitas coisas. Parece que acumulou muita coisa, e às vezes é o trabalho, às vezes é a igreja, às vezes é em casa. E sabe de uma coisa? O Espírito Santo, ele é esse alguém que nos fortalece. E a gente vencer tudo isso só por meio do Espírito Santo. Vencer o mundo lá fora, sabe? É igual o Paulo ele diz
para os jovens, fujam das paixões da mocidade, sabe? Cresçam no conhecimento, aproveitem a oportunidade, vocês que estão solteiros, cresçam no conhecimento do Senhor, sabe? Adquire o máximo de conhecimento. Por quê? Porque uma vida de casado fica muito mais complicada. Não estou falando que é impossível, mas fica mais corrido, são mais compromissos. Então Paulo fala, vem, olha, cuidado com as paixões da mocidade, fuja delas, deixa para que as coisas aconteçam no tempo de Deus, não fica procurando ninguém, cresça no conhecimento do Senhor. E isso é importante. Como que a gente vence essas coisas, vence a paixão da mocidade? Por meio do Espírito Santo. E a gente precisa da força dele. Depois, o pastor Manuel, ele falou algo bem conhecido, sabe? Que retrata muito, tanto aqui em Atos como nas demais cartas de Paulo também, que os judeus achavam que os gentios não poderiam receber a graça do Evangelho. Isso, de fato, irmãos, é algo que vem sempre desconstruindo. Porque quando a gente vai ler Romanos, capítulo 11, a gente vai ver ali como que é todo esse processo de nós, gentios, que os gentios somos nós aqui, acredito que ninguém aqui é judeu, e nós fomos inseridos, sabe, no plano de Deus. O povo escolhido era Israel. Israel rejeita e a gente recebe a oportunidade. Vamos embora, vamos ser enxertados. E isso aqui, irmãos, de fato, os judeus, eles achavam que os gentios não eram merecedores da graça. Só que isso partiu, eu acredito, que Deus depois daria um jeito, mesmo que os judeus não rejeitassem. Acho que Deus ia dar um jeito de encaixar a gente ali. Mas os judeus, eles achavam que eles não eram merecedores da graça, porque eles não faziam da parte da descendência de Abraão e tudo mais. Sabe? Só que isso muitas vezes acontece conosco, os próprios gentios. A gente quer escolher quem pode ser salvo ou não. Quer um exemplo? Às vezes a gente olha para um político de esquerda e a gente fala que ele não merece a graça de Deus. Isso é sério, irmãos. Isso é sério. Porque por mais que eles vão contra princípios cristãos que nós temos, eles também merecem a graça de Deus. A graça de Deus também é para eles. Porque eles eram pecadores e miseráveis assim como nós. Eu estou falando aqui de uma área política, às vezes é um morador de rua que a gente vê. E já vem dando do nosso lado, a gente já quer correr. Não é assim, irmãos. A graça de Deus ela é para todos. Se todos vão provar, não. Mas todos têm acesso. Todos têm acesso a essa graça de Deus. E por último, o Daniel ministrou de novo. E ele falou sobre o 23 ao 25. E ele falou que a conspiração é uma das estratégias do inimigo contra aqueles que propagam o Evangelho. E de fato, a gente vê a conspiração de alguns homens contra a vida de Paulo e o quanto isso atrapalha de fato a vida dele. Só que pela graça de Deus ele consegue vencer todas essas coisas. O Senhor está ali guardando ele. A gente vê Paulo sendo preso pelo seu próprio povo. Aí Paulo tem que apelar para César por ter a cidadania romana. Ele não, opa, eu sou romano. Estão quase vencendo o júri aqui, deixa eu apelar aqui, porque vocês não podem tocar aqui, porque eu sou romano. E a gente vê que a conspiração, ela é de fato uma estratégia do inimigo. Ou seja, a conspiração, irmãos, ela vem muitas vezes de quem está perto. Ela vem de quem está perto. E de fato a gente libera esse acesso para as pessoas. Só, irmãos, eu aprendi que nada
de fato foge do plano de Deus. A gente precisa exercer o nosso amor fraternal, a gente precisa amar uns aos outros. Mesmo que essa pessoa tenha te traído, você tem que aproximar ela de você de novo. Você já ouviu muita gente falando assim, não, você perdoa, você só não precisa conviver. Ô irmãos, desculpa se você pensa ao contrário de mim, mas eu não acredito nisso não. Porque se isso realmente fosse verdade, Deus estaria longe de nós há muito tempo. É a gente mesmo que quer evitar a comunhão. Eu não estou falando, irmão, vai ficar em amores ali, não sei o quê, né? Não é isso. Mas a gente precisa perdoar de fato. E que se essa pessoa se aproximar, e aí, eu lembro sempre de Davi, com a cidade de Keila. A cidade de Keila está sendo atacada pelos filisteus. Deus, eu tenho que ir lá, vai lá. Mas Deus, pensando bem aqui, eles podem me entregar para Saul, para se safar, né? Tá? Tirarem deles da reta. Aí ele fala assim, eles vão te entregar. Mas então eu devo ir? Você deve ir. E Davi vai lá, liberta a cidade de Keila dos filisteus. E a cidade de Keila trama, faz uma conspiração contra ele para entregar ele para Saul. E era uma cidade de uma só entrada. Uma só entrada e uma só saída. O Senhor faz o quê? Abre um acesso no monte. Ele foge. Ou seja, independente, irmãos, da gratidão das pessoas, nós servimos ao Senhor. Se a gente ficar olhando, sabe, para tudo aquilo que as pessoas podem nos proporcionar, irmãos, a gente não vai ficar de pé não. Se a gente não confiar no Senhor, se a gente não depositar a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa fé no Senhor, nós vamos ser afetados pelas pessoas. Igual uma coisa que é muito escandalosa, mas que acontece, é irmãos dentro da própria igreja se perseguindo. Isso acontece, irmãos. Por que acontece? É um bando de gente imperfeita. Eu não sou imperfeito. Muitas vezes aquilo que eu prego não pode agradar você. E está tudo bem. Sabe, a gente absorve aquilo que é mais proveitoso. E o que não é, depois a gente pensa sobre isso. Isso aí eu não concordo não, mas vamos pensar sobre isso. É assim que funciona. E a gente continua se ferindo. Mas a gente tem uma oportunidade gigantesca, que é de pedir perdão para o outro, de viver em comunhão com o outro, e a gente crescer juntos. Sabe, eu acabei de falar sobre uma medida. Eu preciso da medida de vocês para crescer. Eu não cresço sozinho. Eu não cresço sozinho. Por quê? Porque para mim ser igreja, eu preciso de vocês. Eu não sou igreja sozinho. Eu sou apenas uma pedra. Então, muitas das vezes, isso vai acontecer, conspirações e tudo mais, mas a gente precisa depositar nossa confiança no Senhor. Mesmo que doa muitas vezes, eu sei que dói, irmãos, eu sei o que eu estou falando. Mas eu perseverei. E a gente deve continuar perseverando. Amém? E foi até aí, agora eu tenho 20 minutos para pregar sobre, passar aqui sobre a minha parte. Vou dar uma pincelada aqui, mas vamos lá. Atos 26, acho que deu para compreender aqui, recapitular desde o capítulo 1. Eu não falei tudo que eles falaram, né, porque a gente não tem tempo para isso. Mas quero compartilhar com vocês aqui o que Deus tem ministrado no meu coração sobre o capítulo 26, 27 e 28. Confesso que esse capítulo 26 é algo bem pessoal para mim. E foi uma palavra de Deus sobre a minha vida. E eu olho para esse capítulo 26 como a testemunha fiel, o testemunho fiel. A gente vê pela terceira vez, a gente vai ver Paulo. O livro de Atos fala 3 vezes sobre a conversão de Paulo.
capítulo 9, o capítulo 22 e o capítulo 26 agora. E a gente vai ver aqui no capítulo 26, a terceira vez que Paulo fala de sua conversão. Porém, de uma forma a qual ele eleva como das outras vezes que ele falou sobre. Nos versos 4 e 5, vamos ler rapidamente aqui. Na ocasião aqui, irmãos, como o Daniel leu no capítulo 25, Paulo está diante do rei Agripa. E Agripa ele vai visitar uma cidade e logo, esqueci o nome Festo, e o rei aparece lá. Ele, rapaz, nós temos um caso aí para julgar, aproveitar que você está aqui. Vou arrumar uma reunião aqui rapidamente, a gente vai seguir aí para você pensar sobre tudo isso. E Paulo vem e faz a sua defesa. A gente vê aí no capítulo 26, no início, Paulo começa a sua defesa no verso 4. Ele fala assim, como os líderes judeus sabem muito bem, recebi educação judaica completa desde a infância, entre meu povo e depois em Jerusalém. Também sabem, e talvez estejam dispostos a confirmar, que vivi como fariseu, a seita mais rígida de nossa religião. Somente bem. Nos versos 4 e 5, vamos ver Paulo falando sobre todo o seu conhecimento e como ele estava apto para o cumprimento daquilo que antes ele acreditava que era ser o seu chamado, que era ser fariseu. E aqui temos algo que nos chama a atenção. Para os fariseus era necessário todo conhecimento para que pudessem fazer parte do grupo. Só que no momento em que ele se converte ao cristianismo, se rende ao evangelho, ele passa a ser perseguido. Ou seja, todo o conhecimento que antes era muito bom para os fariseus se tornou agora um motivo para perseguir Paulo. Então os fariseus estavam tudo ali, mas são tudo amiguinhos de Paulo. Paulo conheceu o evangelho, teve um encontro com o Senhor. Acabou, irmão. Nós não te conhecemos, nós vamos matar você. E aqui temos algo que nos chama a atenção, que é que os fariseus, eles tinham essa necessidade de um conhecimento a respeito da Torá, a respeito das leis de Moisés, de uma forma extraordinária. E Paulo até fala aqui, talvez eles estejam dispostos a confirmar. Ou seja, pode ser que eles mintam, eles podem mentir, falando que eu não faço parte. Então está vendo como que as coisas elas se inverteram? Olhando para nossos dias, vemos o quanto isso é uma realidade em nosso meio, pois estão cheios de conhecimento, mas que estão utilizando para fins errados, fazendo do seu conhecimento uma arma e não uma forma de edificação. Sendo que em Efésios 4 vai dizer que somos responsáveis pelo crescimento dos irmãos e não morte. E isso só revela para nós que todo conhecimento sem Cristo e a prática vai te levar a um caminho religioso, mas sem Cristo. O grande problema do conhecimento, irmãos, não é ter demais, é não ter Cristo no nosso conhecimento. Por que eu estou falando isso? Porque isso é a vida de Paulo. Paulo está aqui, como os líderes judeus sabem muito bem, recebi a educação judaica completa, desde a infância entre meu povo e depois em Jerusalém. Também sabem e talvez estejam dispostos a confirmar que vivi como fariseu, a seita mais rígida de nossa religião. Então o conhecimento de Paulo era maravilhoso, só que sem Cristo. E esse que é o nosso problema. Sabe por que às vezes a gente usa a própria palavra de Deus para ferir o nosso irmão? Porque não tem Cristo no nosso conhecimento. E a gente vai ver depois que o conhecimento depositado no lugar errado te torna inimigo de Cristo.
Porque é isso que Paulo fala no verso 9 ao 11. Nós não vamos ler agora não. É isso que ele fala. Antes, eu perseguia, eu fazia tudo isso. Ou seja, e isso tornava ele inimigo de Cristo. Do verso 6 a 8, a gente vai ver Paulo falando sobre uma esperança. Por favor, alguém liga aqui para mim, por favor. Porque, só para me acompanhar aqui, para ver se vocês estão vendo junto comigo. Do verso 6 a 8, diz assim: agora estou sendo julgado por causa de minha esperança no cumprimento da promessa feita por Deus a nossos antepassados. De fato, é por isso que as 12 tribos de Israel adoram a Deus fervorosamente, dia e noite, e compartilham da mesma esperança que eu. E, no entanto, ó rei, acusam-me por causa dessa esperança. Então, recapitulando aqui, existe uma esperança a qual Paulo deposita a sua vida. E ele está falando de uma esperança para o povo. Não é uma esperança só para ele. Então, no verso 6 a 8, temos a expressão da esperança de Paulo. Aqui ele ressalta a sua firme esperança em uma promessa. E isso é algo interessante de se pensar, pois ele simplesmente crê em uma promessa que é para todo o povo. Só que o mesmo povo, detentor da promessa, está perseguindo Paulo por causa dessa esperança. Então o povo que tem a promessa para si, está usando essa promessa contra Paulo. Ou seja, essa promessa é para mim. Não, mas essa promessa aí eu não quero não. Então, a gente olha para isso e Paulo fica assim: como assim? O próprio povo que tem a promessa para si está me julgando por causa disso. E isso, irmãos, reflete a nossa vida. Nós, muitas das vezes, estamos dessa forma. Sabemos de muitas promessas de Deus para a nossa vida. E o mais engraçado, que o nosso perseguidor somos nós mesmos, pois não acreditamos naquilo que o próprio Deus tem para nós. Sabe qual que é o grande problema muitas das vezes da gente? É que a gente é o próprio perseguidor de nós mesmos. Como um mundo, quando a gente não crê naquilo que Deus tem por meio da sua palavra para nós. Irmão, se você conhece algo para a sua vida e você não crê nisso, você está se perseguindo, você está se auto-sabotando. É uma sabotagem de você mesmo. Por quê? Porque é uma promessa para todos nós. E se a gente não está vivendo ou absorvendo essa promessa, eu estou me sabotando. Eu estou me sabotando. Se existe uma promessa para uma alegria em meio aos dias de dificuldade, se eu estou triste nesses dias de dificuldade, eu estou me auto-sabotando. Porque existe uma alegria nos dias de dificuldade. Onde Jesus ele fala sobre isso, não vou lembrar o capítulo agora de Mateus, que ele transforma a tristeza em alegria. Então a tristeza vai deixar de acontecer? Não! Mas ele vai transformar ela em alegria. Ele vai tornar os dias difíceis mais leves, para que a gente possa se aperfeiçoar. Acredito que a dúvida tem de fato nos lançado em um deserto terrível. Seria horrível, não é mesmo? A gente está ali inserido em um deserto e está tudo difícil. E sabe de uma coisa? Isso é um fato. Estamos sempre em um deserto para o nosso aperfeiçoamento. E Cristo está conosco
Porém, estamos passando por esse deserto como se Cristo fosse tirado de nós. Sabe por quê? Porque nós mesmos o tiramos da nossa vida. A gente está no deserto, irmãos. Cristo, Ele está conosco nesses dias difíceis. Porém, se eu não creio que Cristo está comigo nesses dias difíceis, eu estou tirando Cristo dos meus dias difíceis. Porque, irmãos, isso é um fato, vai acontecer. Vai acontecer os dias difíceis. Mas o que a gente faz? Está muito difícil, não estou aguentando, vou desistir. Por quê? Porque a gente tirou Cristo. Porque Ele estava ali. Só que quando a gente passa a não confiar nele, não confiar que Ele pode nos fortalecer nesses dias difíceis, a gente está rejeitando Ele. Irmãos, a gente está quase igual aos judeus. Deus estabelece um meio de salvação e eles rejeitam o método de salvação. E o que a gente está fazendo? A mesma coisa. Existem promessas de Deus para nós. Por que a gente ainda não está vivendo? Por que a gente não está vivendo essas promessas? Irmãos, deserto dói mesmo, mas deserto não mata. Nós precisamos parar de mimimi, que ninguém me ama, que eu estou sozinho, e precisamos passar a querer descobrir o que Deus quer me dar em mim, e não se escandalize com isso, tá? O problema muitas das vezes não está nos outros, está em nós, quando o nosso ego é ferido. O problema do deserto muitas vezes sou eu mesmo. Por quê? Porque Deus quer me aperfeiçoar, Deus quer mudar a minha vida. Aí vem uma pessoa, fala um negócio com a gente já fica logo ofendido. E lendo o livro Ego Transformado, ele fala sobre isso. Ninguém fere os seus sentimentos, as pessoas ferem o seu ego. Sabe por que a gente fica muito chateadinho? Porque as pessoas estão mexendo lá dentro, onde é para mexer, onde a gente precisa mudar, que é o nosso ego. E deserto muitas vezes vai doer sim, irmãos. E Deus vai mexer no ego. Você pode ter certeza, a maioria das vezes que Deus coloca alguém no deserto é por causa do ego. E eu sei que é algo, irmãos, terrível de escutar, mas que é uma verdade. O nosso ego atrapalha a nossa vida com Deus de uma forma extraordinária que talvez vocês desconheçam. E muitas vezes a gente está no deserto e está falando que a culpa é de fulano. Não, Deus quer transformar você. Deus quer transformar a gente. Por isso que muitas vezes a gente está em determinados... não sei como que eu vim parar aqui. Foi Deus que te colocou aí. Para quê? Para nos mudar. Deserto é aperfeiçoamento. O grande problema é que a gente olha para o deserto e não prova das promessas que existem de Deus por nós. A gente sempre quer achar um culpado, e a gente nunca é o culpado, né? A culpa nunca é minha, pastor. Só que não é isso, irmãos. Não é isso. Do verso 9 ao 11, Paulo fala de toda a sua trama como um perseguidor dos cristãos por causa de Cristo. E com isso Paulo arquitetou muitas prisões, açoites e mortes. E isso me chama a atenção para algo importante. Paulo fazia tudo isso com o mesmo conhecimento que tinha depois que começou a servir a Cristo. É claro que se aperfeiçoou, mas a questão é, todo conhecimento centralizado na pessoa errada te torna inimigo de Cristo. Então, irmãos,
Quer aprender teologia? Muito bom. Teologia é muito boa para a compreensão da palavra do Senhor. Porém, se a tua teologia não fizer você viver, o seu conhecimento está sendo depositado no lugar errado, você pode se tornar um inimigo de Cristo. Porque Paulo usa toda a teologia, irmãos. A Torá, seguir a Torá era algo maravilhoso. Os fariseus, eles são homens bem vistos, sim, exceto pela questão com Jesus. Mas os fariseus eram homens estudados, conheciam a palavra do Senhor, estavam ali seguindo a risca toda a lei de Moisés, tudo certinho. Só que no conhecimento deles não tinha Cristo, e tudo foi por água abaixo. Então todo conhecimento que é centralizado em outra pessoa, porque muitas vezes, sabe em quem nós centralizamos? Em nós mesmos, no nosso próprio umbigo. A gente é o nosso próprio Deus, a gente é o nosso próprio rei, o nosso próprio defensor. Deus não responde mais por nós, somos nós que temos a resposta na ponta da língua. Não é uma verdade? É. Mas por quê? Porque a gente está depositando todo o conhecimento que a gente tem na palavra do Senhor, não para viver. A gente está depositando conhecimento em nós mesmos, para a nossa autodefesa. O Evangelho só é uma autodefesa contra os falsos profetas. Ali sim, irmãos, você pode usar o Evangelho para se defender. Contra o inimigo, use também. Mas isso aqui é para nos colocar numa vida em prática. E muitas vezes o nosso conhecimento está depositado no lugar errado, está tornando a gente inimigo de Cristo. E isso, irmãos, é perigoso demais, porque eu posso ser inimigo de Cristo até a vinda dele. Depois que ele voltar, acabou, irmãos. Eu não sabia. Não é não sabia, não, irmãos. É que nós usamos a palavra do Senhor da forma errada, nós usamos o conhecimento da forma errada, e assim nós nos tornamos inimigos de Deus. Do verso 12 ao 18, vamos ver Paulo falando de como sua conversão, falando como foi sua conversão, e nos mostrando que o conhecimento no lugar errado nos derruba do cavalo. Paulo cai do cavalo por causa disso. Nós vemos o quanto o conhecimento no lugar certo pode salvar muitos, pois o Senhor envia Paulo aos gentios, e com isso muitos são salvos por causa da pregação de Paulo. Ou seja, todas as vezes que nós estamos dispostos a se entregar por inteiro a Cristo, Ele nos chama para realizar aquilo que é improvável, pois era loucura para todos os gentios serem salvos. Mas Paulo mostra com clareza o quanto tudo é possível para Deus. Nosso encontro com Deus sempre vai deixar uma marca em nós. E na vida de Paulo, não foi a cegueira que deixou uma marca na vida dele, foi o chamado. Porque Paulo fica cego, não consegue ver. E a gente acha que a grande marca do encontro com Deus foi a cegueira. Aí Deus vai e fala para Ananias: olha, vai lá, dá uma chamada direita, tem um homem lá chamado Saulo de Tarso, vai lá e põe as mãos sobre eles, ora por ele, que eu escolhi ele como instrumento. E Jesus fala antes com ele: olha, Paulo, vou te enviar aos gentios. É isso mesmo, aos gentios, ao povo que você perseguia, que era fora ali dos judeus, você não batia muito bem. Você vai salvar essa galera. Então, o que marca a vida de Paulo é o chamado. E no nosso encontro com Deus, irmãos,
Será que nós ouvimos o chamado do Senhor? Será que nós estamos cumprindo o chamado do Senhor? Porque isso foi a grande marca da vida de Paulo. E aqui, irmãos, para não estender muito, quero falar só desse verso 19, que diz assim: portanto, o rei Agripa obedecia a visão celestial. Irmãos, isso aqui retrata de uma forma espetacular a obediência de Paulo a uma visão que ele tem com o Senhor, no encontro que ele tem com o Senhor. E aqui a gente vê que Paulo ele obedece essa visão. Esse encontro marcou a vida de Paulo. E, irmãos, eu sei que cada um de nós teve um encontro com o Senhor, mas o quanto esse encontro tem marcado a nossa vida. Será que nós temos sido obedientes a essa visão celestial? Sabe, é esse encontro que nós temos com Deus. Porque, irmãos, Deus ele é um Deus relacional, que deseja se relacionar conosco. E muitas vezes, irmãos, nosso primeiro chamado é ser relacionar. E a gente não está cumprindo isso. Paulo, mesmo diante de muitas circunstâncias, ele fala: ó rei, eu só fui obediente à visão. Em outras palavras, rei, eu não tinha o que fazer, eu tinha que obedecer. Foi algo que marcou a minha vida, rei. Eu tinha que obedecer. Não tinha como eu fugir disso. Isso me marcou de uma forma extraordinária. E não tinha como fugir. E isso, irmãos, é o ponto a qual nós precisamos refletir. Porque, irmãos, acredito que muitos de vocês, eu já ouvi muito isso: Senhor, me usa. Senhor, eu quero ser usado. Eu quero pregar o Evangelho, eu quero fazer um monte de coisa. Mas deixa eu te falar uma coisa: a gente ora a vontade do Senhor. Senhor, cumpra a sua vontade na minha vida. Mas a vontade de Deus, ela não entra onde o seu comodismo está alojado. A vontade de Deus não vai entrar nesse lugar onde só tem o seu comodismo. Deus não vai fazer isso com a vontade dele. Aí ele vai querer revelar para a pastora Eliana a vontade dele, mas a pastora Eliana está aqui sentada. Não vou sair daqui, mas as pessoas têm que vir até mim. Não é assim que funciona, não, irmãos. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Só que a vontade de Deus não entra quando a gente dá mais espaço para o nosso comodismo. E a gente precisa tomar uma posição e obedecer o chamado de Deus na nossa vida. Agora, irmãos, pula para o verso 27 aí, já são 9 horas. Eu já não tenho mais tempo, eu vou falar de umas coisas aqui só. Peço que tenham paciência comigo, por favor. No verso 27 aqui, irmão, ó, por favor, leia esse verso, o capítulo 27. Por quê? Irmãos, eu tinha lido, eu falei assim: poxa, só estava falando da viagem, tudo mais, nada demais. E, irmão, depois que eu fui ler de novo, foi algo maravilhoso. Mas eu quero chamar a atenção para um ponto aqui, verso 15. Depois, irmãos, vocês que quiserem, eu vou disponibilizar um material para vocês. Verso 15 diz assim, ó, acompanha comigo aí. Como, verso 15, depois 18 ou 20, diz assim, ó: como os marinheiros não conseguiam manobrar o navio para ficar de frente para o vento, desistiram e deixaram que fosse levado pela tempestade. No dia seguinte, como ventos com força de vendaval continuavam a castigar o navio, a tripulação começou a lançar a carga ao mar. No terceiro dia, removeram até mesmo parte do equipamento do navio e o jogaram fora. A tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas, até que
lá. Dos versos 15 ao 18, 15 ao 20, 15 e do 18 ao 20, vamos ver o comportamento diante da dificuldade da tempestade. O que acredito ser algo muito ruim, uma tempestade em alto mar. E isso os levou a desistirem e perderem a esperança em meio à tempestade. Retratando isso para nós, fiquei pensando o quanto muitos de nós estamos desistindo em meio à tempestade em nossa vida. Eu sei que é difícil lidar com algumas coisas, mas sei que boa parte de nossa desistência tem a ver conosco. E eu falo isso por experiência própria, irmão. Pois eu mesmo enxerguei que o problema, muitas das vezes, estava em mim. E isso dificultou a minha caminhada. Ou seja, nós estamos falhando no momento mais importante de nossas vidas. Pois a tempestade é oportunidade de crescimento. Como diz até um ditado popular: mar calmo não faz bons marinheiros. O que quero chamar a atenção aqui é sobre o verso 20, que fala que eles perderam a esperança. E o Espírito Santo, ele ministrou algo no meu coração, porque eu perguntei: Espírito Santo, por que eles perderam a esperança? Me fala por que eles perderam a esperança. E o Espírito Santo foi bem claro comigo. Antes mesmo, irmão, de se perder a esperança, se perde a oração, se perde a leitura da palavra, se perde o jejum, se perde a comunhão. Antes de perder a esperança, eles perderam outras coisas. E isso aqui, irmãos, retrata muito bem a nossa vida. Sabe por que muitas pessoas com anos de igreja desistem do Evangelho? Porque perderam a relação com o Senhor. Ô irmão, sempre que você ouvir uma pessoa falar assim: nossa, eu vou desistir dessa vida, de ser cristão, de tudo mais, você pode ter certeza, ele já perdeu a oração, já perdeu a leitura da palavra, já perdeu o jejum, já perdeu a comunhão. Porque isso é um fato, irmãos. A pessoa que ora, lê a palavra, jejua e tem comunhão, não desiste. E isso foi algo que eu trouxe para a minha vida. Porque eu me perdi, porque eu perdi todas essas coisas. Então, irmãos, a tempestade é o momento mais crucial da nossa vida. A gente crescer. Só que a gente está perdendo as outras coisas. Irmãos, são importantes. Orar é importante. Ler a palavra é importante demais. Sabe, irmãos, quando nós olhamos para isso, eram homens profissionais, eles sabiam o que eles estavam fazendo, eles desistem. Porque eles desistiram muito tempo antes. E a gente precisa se atentar para isso. Por quê? Porque a tempestade vai continuar acontecendo. Só que nós temos uma forma de vencer. E vou te dizer uma coisa: sem esperança não dá, irmãos. Mas a gente precisa orar, jejuar, ler a palavra, estar envolvido com tudo. Senão a gente desiste mesmo. E no capítulo 28, vamos falar sobre o final dele aí, verso 23 ao 31. E aqui eu vou encerrar. Tem mais coisa, né, irmãos? Então, porque a gente não tem tempo mesmo, eu já passei do horário. Vamos lá, vamos ler, por favor. Diz assim, ó: então marcaram uma data, e nesse dia muita gente foi à casa de Paulo.
Ele explicou e testemunhou sobre o reino de Deus, e desde cedo até a noite procurou convencê-los acerca de Jesus com base na lei de Moisés e nos livros dos profetas. Alguns foram convencidos pelas coisas que ele disse, mas outros não creram. E depois de discutirem entre si, foram embora com estas palavras finais de Paulo. O Espírito Santo estava certo quando disse a nossos antepassados por meio do profeta Isaías: vai e diga a este povo, quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido, ouvem com dificuldade, têm os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem, e seus ouvidos não ouvem, e seu coração não entende, e não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Portanto, quero que saibam que esta salvação vinda de Deus também foi oferecida aos gentios, e eles a aceitaram. Depois de ele ter dito essas palavras, os judeus partiram, em grande desacordo uns com os outros. Durante os 2 anos seguintes, Paulo morou em Roma, às próprias custas. A todos que o visitavam, ele recebia, proclamando corajosamente o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo, sem restrição alguma. Beleza? Irmãos, esse final é extraordinário, porque Paulo continuou pregando aquilo que o deixou preso, corajosamente. Irmãos, isso é algo que o Espírito Santo me fez pensar e me falou no meu coração. O que nos falta é coragem. Nos falta coragem. A gente tem tudo na mão, irmãos. A gente tem a palavra do Senhor. A gente tem algo precioso para usar a favor do Evangelho, que é o nosso testemunho. Vocês sabem da vida que vocês tinham. Vocês sabem daquilo que Deus fez na vida de vocês. E o seu testemunho é algo extraordinário que pode mudar a vida de alguém. Mas o que nos falta? A palavra. Não, o que nos falta é coragem. E Paulo, diante de algo que o prendeu, foi corajoso. Sendo sincero, se nós fôssemos presos por causa do nosso testemunho, a gente continuaria a falar sobre ele? Hoje, não. A gente não continuaria. A gente não ia continuar. A gente não ia falar do nosso testemunho. A gente não ia falar do que Deus fez na nossa vida. E, irmãos, muito daquilo que Paulo pregava é sobre o que Deus fez na vida dele. E a gente não está fazendo isso. Nos falta coragem. Irmãos, eu fiquei pensando em algo a respeito disso. Por que Paulo fez isso? Era algo que o manteria preso. E ele continua. Ele continua, as pessoas vinham até ele e pediram que ele ia para as pessoas. As pessoas fizeram o quê? Vamos até ele. E vai no encontro dele, enche a casa. Paulo começa, prega, e olha, os líderes judeus estavam lá. Ele estava vindo de uma acusação dos próprios líderes judeus. E sabe quem chama os líderes judeus para ir na casa dele? Ele mesmo. Vem cá que eu quero explicar para vocês. O
que eu estou preso, o motivo dessas correntes. E eu fiquei pensando, como que um cara consegue fazer isso? Sabendo que ele pode ser preso, continuar preso e continuar pregando o Evangelho. E eu liguei, alguém que tem uma vida no crime. Ele é preso, paga a pena, quando sai volta para o crime. Sabe por quê, irmãos? Porque ele não encontrou algo que o satisfazesse mais do que o crime. É isso que acontece. E eu estou falando disso por experiência, não minha, dos meus irmãos, que muitas vezes se renderam ao crime novamente, porque não encontrou nada que o satisfazesse. Sabe por que a gente volta para a vida passada? Porque Cristo não é suficiente para a gente. Por isso. Sabe por que a gente comete os mesmos pecados que antes? Cristo não é suficiente. É isso que a gente está dizendo. Mas quando eu olhei para a vida de Paulo, eu falei, tá, no crime é isso, o cara não encontrou nada. Mas Paulo voltar para isso. E no caso de Paulo, era uma firme esperança em um Deus que deseja salvar os perdidos e que Ele pode ser um canal para isso, mesmo que custe a sua vida. E custou. Para Paulo pregar corajosamente, era uma firme esperança que ele tinha. O Senhor pode salvar mais gente. Irmãos, eu tenho dito, o Evangelho que te salva, pode salvar outros. O que te transforma, pode transformar outros. Por que a gente não está fazendo isso? Sério, irmãos, está aqui, a gente acabou de ler a maior história da igreja, da ação do Espírito Santo por meio de uma igreja, e a gente continua cômodo em não viver essas coisas. A gente estudou 28 capítulos. E aí, o que aconteceu? O que mudou em você do capítulo 1 e 2? Do capítulo 3 ou 5? A gente precisa refletir sobre isso. A gente precisa, de fato, pensar sobre isso. Porque, irmãos, mesmo que num tom de brincadeira que eu disse aqui, em Atos 29 somos nós. Quem está cumprindo essas coisas? Cadê a igreja de hoje fazendo isso? Cadê nós fazendo isso? Nos falta coragem, eu sei que nos falta coragem, mas o Espírito Santo está disposto. Ele quer fazer as mesmas coisas, Ele quer fazer ainda mais. Sabe tudo aquilo que Jesus fez? Sabe o que Jesus disse? Vocês farão obras maiores do que a minha, do que as minhas. Por que a gente está cômodo em não fazer mais que Ele mesmo disse, está vendo a respeito das promessas? Por que a gente não está vivendo isso, irmãos? Porque a gente pode viver todas essas coisas, só que a gente precisa se posicionar. A gente precisa se posicionar como uma igreja que quer de fato viver a manifestação do Espírito Santo. E, irmãos, quando isso acontecer, vai ser algo extraordinário. A gente é muito cômodo em não ganhar a nossa vizinhança. Está aqui os nossos vizinhos. Quem aqui é nosso vizinho que a gente ganhou para Jesus?
Mas acredito que essa série foi um despertar para nós. O Senhor pode nos conduzir a isso, a gente só precisa se posicionar. Amém? Fique de pé. Peço perdão aos irmãos pelo horário. E eu quero orar com muita ousadia no Espírito Santo. Quero que você feche seus olhos. Olhe bem para a sua vida. Você sabe das oportunidades que você perdeu de pregar o Evangelho. Você sabe todas as oportunidades que o Senhor te deu. Mesmo que fosse 1 minuto, 2 minutos, que você teve com alguém, e você não falou do Evangelho. Eu me arrependo disso amargamente, porque eu tive essa oportunidade com meu avô, e eu não fiz isso, porque me faltava coragem. Irmãos, talvez isso seja a palavra de Deus para nós. E lhes falta coragem, mas eu tenho coragem para liberar sobre vocês. Somente se o Espírito Santo convencer você disso. Você pode ajoelhar, você pode fazer o que você quiser. A gente vai orar.